Meu nome é Augusto Prado, eu estou aqui a convite do Dr. Aqua. Eu sou engenheiro agrônomo formado na UNEB, FAMESP, aqui em Juazeiro. Eu tenho 27 anos de experiência em uva de mesa e tenho 17 anos como consultor de uva de mesa aqui no Vale. Fico feliz em estar aqui e sou um apaixonado pela viticultura. Essa cultura me fez conhecer quase o mundo inteiro da uva. Então vamos agora para seguir para o assunto, que é novas variedades de uva do Vale São Francisco. Eu quero agradecer ao convite do Dr. Aqua por essa reunião que a gente vai fazer online, né? Explicar um pouquinho sobre... Eu queria falar sobre as variedades novas. Na verdade, eu entendo que essa condição, essa evolução e revolução que nós tivemos aqui em função das variedades novas, isso foi muito importante para o Vale. Eu acho que entendo que foi decisivo para o Vale. A gente tem hoje, a nível comercial, 19 variedades novas, né, que estão trabalhando em áreas comerciais, e a cada ano que passa chegam variedades novas para a gente consiga trabalhar. É importante entender que a gente começou esse trabalho em 2010 com a Labrunier, com o campus experimental da Labrunier, e de lá para cá a gente só cresceu no nível de tecnologia. Nós lançamos variedades fundamentais, estamos hoje na área de Arra 15, a principal variedade branca do Vale São Francisco hoje, e a gente entende que essas variedades novas dão um salto, para que o produtor viabilizasse a cultura. Nós passamos por diversas dificuldades financeiras e econômicas nesse período. As nossas variedades novas vieram dar uma mudança a nível de rentabilidade do negócio. Só que também é importante entender que nós temos assim uma variação grande de manejo que temos que aprender ainda, estamos aprendendo ainda, além de porta-enxertos. Hoje você sabe que é importante entender que a variedade, ela interfere no porta-enxerto em 20%, tem dados científicos que falam sobre isso, e o porta-enxerto interfere na variedade em 80%. Então imagina, eu tenho 19 variedades com vários porta-enxertos. Então esse entendimento desse casamento, dessa parte hormonal, temos que entender. Então eu tenho fazendas que eu tenho 4 variedades diferentes com 4 porta-enxertos diferentes. Então na verdade eu não tenho 4 variedades, eu tenho 4 vezes 4. E se a gente não entender isso, fica difícil manejar a uva. Por exemplo, eu tenho variedades que têm um determinado vigor forte. Quando eu coloco às vezes um porta-enxerto um pouco vigoroso, ela não é uma variedade forte, o resultado não é a mesma coisa. Por isso que demanda muito ensaio. Então a gente tem que entender isso. E também nessa mudança de variedade, o produtor tem que buscar uma variedade um pouco mais equilibrada. Ele não pode crescer muito variedade de nicho. Isso é uma preocupação também. Porque variedade de nicho, como já diz o nome, é uma variedade específica para um público específico. E na verdade o que segura a produtividade, o que segura a produção são variedades um pouco mais estándar. No caso temos a Arra 15 aqui no lote, tem a variedade Vitória da Embrapa, que a gente tem essa garantia de produtividade, né? Então o produtor tem que entender isso, ser cauteloso e entender que a fazenda dele, ele não pode pensar em ter variedades diversas, porque fica complicado para ele conseguir manejar. Porque ele vai manejar, e também entender corretamente qual é o porta-enxerto que ele vai trabalhar para aquela variedade. Se ele não tiver essa definição, essa clareza, fica muito complicado. A variedade Arra 15 que vocês estão vendo aqui, ela tem em torno de 1.200 hectares de uva no Vale. Hoje nós temos 15 licenciados, né, que pagam royalties sobre isso, não é uma coisa barata. Os royalties são em torno de 5%, né? Da mesma forma com outras empresas da região, como o IFG, SFNL, né? E temos a variedade Vitória da Embrapa, que é um sucesso aqui na região. Essa variedade realmente ela tem tido assim, um diferencial muito grande para o pequeno produtor que consegue ter acesso às variedades, essas variedades. Entretanto, o que tem observado a nível de campo é que tem que se entender bem a fisiologia da variedade, o seu solo, sistema de irrigação, este casamento, né? Espaçamento também, para que a gente não tenha com isso aí um insucesso
numa variedade altamente promissora. Como eu estava comentando, em 2010 a gente começou esses trabalhos aqui na região. Eu tive o prazer de trabalhar com essas variedades na fazenda La Brunier, no campo experimental, que nós tínhamos lá 94 variedades de uva e na época tínhamos 2 porta-enxertos, então isso foi espetacular. E hoje no campo experimental lá nós temos 10 porta-enxertos diferentes. Então a gente está querendo entender qual é o melhor porta-enxerto, para que variedade é. Aí você pode entender assim, e qual é a variedade ideal? A gente não encontrou essa variedade ideal ainda, porque o que a gente aprendeu quando a gente foi visitar as empresas na região lá nos Estados Unidos, a ideia era que a uva era a uva amiga do produtor. Você planta a uva e vai embora para casa. A gente viu que não é bem assim. E a demanda de mão de obra tem aumentado bastante. Anteriormente nós produzimos apenas uma safra por ano, uma média de 24 toneladas por hectare. Hoje estamos passando para uma produtividade 40, 44 toneladas por hectare. Isso quando está tudo bem, quando o clima favorece, quando a variedade favorece. O ano começou um ano bem complicado, mas a gente aumentou, nós otimizamos a produção da área, do hectare, com variedades novas. Então a gente entende que os produtores têm que se adequar a esse tipo de inovação tecnológica para que a gente consiga evoluir mais rápido. Hoje se busca alguns trabalhos específicos de sabores diferentes. Então, talvez seja uma tendência hoje, né, de se buscar uma variedade com um sabor específico para que fique na memória do consumidor final, né? Isso é fundamental. Também existe uma linha hoje de melhoramento genético de que se utilize menos produtos fitossanitários. Então já tem algumas linhas resistentes à doença, se buscando isso, com menos trabalho de mão de obra para raleio, com boa pós-colheita. Então, isso não vai parar. Então é importante entender que nós estamos vivendo uma revolução tecnológica a nível de melhoramento genético. E para isso é importante entender que as tecnologias que estão chegando de produtos naturais, indutores de resistência, isso é fundamental para que haja esse casamento. O mundo caminha para isso, para variedades mais resistentes, variedades com menos mão de obra e produtos que agreguem e ajuda o produtor a consumo menos de defensivos agrícolas. Esse é o nosso caminho. Então, essa ideia que a gente evolua para isso, não tem volta, sabe? Então, a ideia é que o produtor pense nisso, mude a variedade. Eu trabalho hoje com mais de 1.200 hectares de uva, só de consultados, e a gente observa muito que os produtores evoluíram bastante para esse nível tecnológico. E que o produtor que não ficou, graças a Deus, o pessoal meu, todo mundo conseguiu evoluir para isso. O pessoal que não mudou para isso, eles ficam para trás. E aí diminui a rentabilidade e a tendência é que eles não evoluem, infelizmente. Então a gente tem um papel fantástico aqui nacional da Embrapa, que vem ajudado muito isso em agregar tecnologia, evolução de padrão de uva, evolução de variedades diferenciadas, que o produtor menor tem acesso, né? E as variedades patentadas americanas, europeias, elas podem ser, sim, absorvidas por esse maior público, desde que eles sejam organizados, que eles formem cooperativas, formem grupos organizados, para que se consiga fazer comercialização melhor. Essa é a ideia. Então, é acessível? Sim, é acessível, desde que eu tenha organizado, né? Então, para isso que a gente tem que pensar em agregar, em agrupar, formar grupos, formar cooperativas que possam melhorar para isso e ter acesso às nossas variedades. Com relação à proteção, sim, existe uma lei de proteção de 97, abril de 97, que essa lei, ela coloca como crime você plantar variedades sem autorização, né? Isso é um crime federal, inclusive, né? Então é importante seguir. O brasileiro tem que entender que tem que fazer correto, porque ele quer o correto, tem que exigir o correto também. A gente defende muito isso também, para que consiga evoluir, que a gente consiga ser um exemplo de correção, um exemplo de produtividade, um exemplo de qualidade. Então, essa é a mensagem que nós temos que deixar, para que ele pense e evolua. Eu entendo que é um degrau a cada ano, a cada nível. Então o produtor não pode pensar em ficar para trás em nenhum nível de tecnologia, né? Então a gente começou a irrigação com aspersão.
Hoje estamos com irrigação localizada, estamos com automação de irrigação. Então são níveis que, se o produtor parar para trás, deixar isso passar, ele perde o bonde da evolução tecnológica. E depois, para recuperar, é muito caro, é muito difícil. Então eu entendo e peço que essa mensagem fique, que o produtor evolua, que o produtor quebre essas amarras de ficar com variedades antigas que não são rentáveis e pense em fazer essa renovação do seu pomar, buscando maior eficiência e o que a gente precisa, que é lucro, né? Lucro e gerar emprego. Obrigado, Dr. Aqua, pelo convite e estamos sempre à disposição.